Fala galera, tá de volta aqui no canal Análise do Gol. Para quem acompanha o canal já desde o ano passado deve lembrar, né? Cheguei a fazer algumas vezes aqui, acho que depois da chegada do Lisca no Vasco, alguns vídeos analisando, né? Como saiu o gol do Vasco, como saiu o gol sofrido pelo Vasco, até para a gente entender um pouquinho melhor como o time tá jogando, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Principalmente quando tem mudança de treinador. E agora a gente está em início de temporada e eu resolvi voltar aqui com o quadro. Não dá para fazer todo pós-jogo, porque às vezes fica muito repetitivo, às vezes o lance sai, o gol sai no lance casual, ou então é uma jogada já cantada aqui para não ficar repetitivo. Mas sempre que tiver uma novidade, alguma mudança no modelo de jogo, na forma de jogar do Vasco, eu vou tentar trazer essa análise do gol aqui, que ajuda a gente a entender um pouquinho a forma do Vasco jogar. E nessa quarta-feira o Vasco venceu o Nova Iguaçu em São Januário pela terceira rodada do Campeonato Carioca e tem alguns pontos positivos e negativos disso, né? Negativo, obviamente, os gols sofridos pelo time no fim, e eu vou trazer aqui uma análise desses momentos, né? Tanto dos gols marcados, que acho que dizem muito sobre a ideia de jogo do Zé Ricardo para 2022, claro que é apenas o início ainda de temporada, né? Mas dá para ver a ideia já. Às vezes não é constantemente colocada em prática, mas a ideia, muitas vezes, a gente já vê. E nos gols sofridos também tem alguns detalhes que a gente precisa observar, que provavelmente será observado também pela comissão técnica do Vasco. Não necessariamente nesse vídeo, mas durante a semana. Essa imagem aqui é o início da jogada do primeiro gol do Vasco. O primeiro gol do Vasco contra o Nova Iguaçu sai de pênalti, um pênalti batido pelo Nenê, mas a jogada inicial começa lá com o Anderson Conceição aqui atrás. Anderson Conceição, e a gente pode ver aqui o Matheus Barbosa mais centralizado. O Vasco fez muito isso contra o Nova Iguaçu. Baixou o Matheus Barbosa para fazer uma saída de 3, abriu o Ulisses pela direita, Anderson Conceição pela esquerda, aí deixava mais livre para flutuar o Juninho. E aí tem uma questão. A partir do momento que o Edmar e principalmente o Everton pela direita sobem, a gente pode ver o Everton aqui em cima, só o pezinho dele, quem joga por dentro, e isso eu falei inclusive na live de ontem, é o Bruno Nazário. Então, essa mudança que inclusive ocorreu nesse jogo de posicionamento do Nazário e do Peck fez o Nazário jogar muito mais como um meia do que como um ponta. Eu vi muita gente criticando, né? Nazário como ponta não dá. E ele já jogou várias vezes aberto assim, pelo lado, principalmente pela direita. Exatamente porque ele sai da direita para dentro. Aí aqui a gente pode ver o Bruno Nazário por dentro, da mesma faixa que o Nenê. Ou seja, o Nenê um pouco mais pela esquerda, se aproximando do Peck e do Edmar, mas principalmente do Peck, e o Nazário também por dentro. E aqui, como é um ataque posicional do Vasco, não é uma transição rápida, a gente vai falar da transição do Vasco também aqui, é um momento onde o Vasco consegue se posicionar para atacar, o Edmar também sobe. Isso faz com que o Peck jogue um pouco mais por dentro também. O Peck, que muitas vezes fez o corredor pela esquerda, vai jogar mais por dentro. E o passe sai exatamente para ele. Anderson Conceição, bola longa para o Gabriel Peck, já dentro da área, ó. Falei aqui, o Edmar jogando mais aberto, né? E o Peck um pouco mais por dentro, Nenê, Raniel, todo mundo vindo um pouco mais por dentro. E aí o Peck acaba tentando o drible, a bola toca na mão, pênalti para o Vasco. E um detalhe, falei aqui da ligação direta do Vasco, né? A gente vai falar um pouquinho aqui, muitas vezes saindo lá de trás, não só nesse momento, mas o Anderson Conceição, que para mim tem sido o jogador mais consistente desse início de temporada, foi bem nos 3 jogos, na minha visão, é hoje o terceiro jogador de linha com mais lançamentos no Campeonato Carioca, mais lançamentos certos. Fica atrás só do Canu, do Botafogo, também zagueiro, Felipe Melo, que tem sido zagueiro do Fluminense, e ele vem logo em seguida. São 9 lançamentos contra 10 do Felipe Melo e 11 do Canu. Então, tem se destacado nisso o Anderson Conceição. E não é por acaso, o segundo gol do Vasco nasce também de uma construção do zagueiro, iniciada, muita gente reparou no cruzamento do Ulisses, mas toda a jogada é iniciada pelo Ulisses, buscando, mais uma vez, esse extremo, que muitas vezes tem jogado, na verdade, como um meia, principalmente no caso do Bruno Nazário. Falei aqui, ó, exatamente quando o Vasco faz a saída de 3, o Everton abre pelo lado e joga o Bruno Nazário por dentro. Olha o Bruno Nazário vindo por dentro mais uma vez, aqui a gente vê a mesma coisa. Nenê, Peck, todo mundo por dentro. Então esses jogadores, a não ser quando o Vasco faz uma transição rápida, quando o Vasco se posiciona, eles jogam por dentro como meias, não como pontas. E aqui a gente vê uma jogada interessante. O Ulisses conduz para a direita e todo o time do Nova Iguaçu entende, ou pelo menos quem está perto, que ele vai passar essa bola para o Everton. Não espera uma bola entre as linhas. E o Ulisses já começa a jogada muito bem. Ele conduz para a direita, passe por dentro, quebrando, nem quebra tanto a linha, porque o Nova Iguaçu se posiciona bem, e aí tem uma questão de diferença, inclusive, do Nazário e do Peck.
Você vê no primeiro gol como é que o Peck busca profundidade. O Nazário não. O Nazário, por ter características de meia, ele se posiciona normalmente para organizar, para fazer um passe, para girar, e muitas vezes ele acaba perdendo a bola, como acontece nessa jogada. Ele briga e depois o Ulisses recupera. O Peck, por ser um jogador mais veloz, ele busca mais a profundidade. Então o Vasco tem isso no lado que o Peck está. Já no lado do Nazário, é um time de mais troca de passe e cruzamento. E aqui o Nazário acaba tentando fazer a jogada individual, perde, e aí tem um outro mérito do Vasco, o Vasco mostrou muito nessa partida contra o Nova Iguaçu, e já havia mostrado também no início do segundo tempo contra o Boa Vista, quando fez 1-0, e no primeiro tempo contra o Volta Redonda, que é a marcação mais alta. O Zé Ricardo tem cobrado isso do time, e a gente viu, principalmente no primeiro tempo, Juninho e Matheus Barbosa pegando muito no meio campo. O Vasco perdia a bola e esse jogador chegava para dar combate. O Everton também foi muito bem nas antecipações. Que na live eu trouxe aqui os dados, né? O Edmar foi o líder de desarmes, o Juninho ficou em segundo em desarmes e em primeiro em interceptações. Então o Vasco busca sempre recuperar essa bola assim que perde. E é o que o Ulisses faz. O Ulisses inicia a jogada, o Bruno Nazário perde, ele recupera e aí ele faz a jogada e faz o cruzamento para o Raniel marcar o terceiro gol dele em 3 jogos. É algo que você vê como é que se repete. Pela esquerda nasceu o primeiro gol, Anderson Conceição para o Peck. Pela direita nasceu o segundo, Ulisses pro Bruno Nazário. Então, quando enfrenta times mais fechados, na verdade, enfrenta quando o time está com a linha mais baixa, esses zagueiros sobem para jogar e tentam fazer ou uma jogada mais curta, como foi o caso do Ulisses, ou uma bola mais longa, como fez o Anderson Conceição. E nas 2 vezes o Vasco teve êxito. Aliás, o Vasco fez mais vezes isso, mas teve êxito nesse tipo de jogada. E aqui o terceiro gol mostra mais uma vez que eu falei do Bruno Nazário. Aqui dá para a gente ver muito bem quando o Vasco está em bloco baixo, se posiciona num 4-4-2. Aqui você tem o Everton, Ulisses, Anderson Conceição e Edmar nessa primeira linha defensiva. E logo à frente, ó, o Bruno Nazário. Aí sim, ele é um jogador que marca pelo lado. Quando o Vasco está sem a bola, é o Bruno Nazário pela direita, Matheus Barbosa, Juninho e muito possivelmente está o Peck aqui pela esquerda, com o Nenê e Raniel ficando um pouco mais à frente. Mas olha a movimentação, como é que acontece diferente quando o Vasco recupera. O Bruno Nazário recebe, mas ele não domina e busca o corredor, algo que o Peck faz muito, né? Aliás, fez uma jogadaça pela esquerda dessa maneira no primeiro tempo, que até o jogador do Nova Iguaçu recebe o cartão amarelo, ele dribla 2, 3 jogadores em velocidade. O Bruno Nazário, por ser um meia, com característica de meia, né? É de um jogador mais passador do que realmente de velocidade, ele busca o jogo por dentro. E ser um canhoto na direita, né? Ele busca por dentro, ele deixa o corredor pro Everton passar, que o corredor não é a dele, ele acha o Matheus Barbosa por dentro, e aí o Matheus Barbosa faz um belo lançamento para o Nenê chegar e marcar o terceiro gol. E, inclusive, essa é uma das principais características desse Vasco, né? A gente viu o Vasco no ano passado, um time muito dependente da jogada curta. O Vasco fazia todas as saídas de bola curta, independente se era uma recuperação de posse de bola, um possível contra-ataque. O Vasco tinha uma posse muito alta, a gente falava isso aqui, porque tinha medo de procurar uma bola longa. Parecia que o Vasco tinha um receio de procurar um ataque mais vertical. E essa bola do Matheus Barbosa para o Nenê foi um dos momentos que deu certo isso. Mas em outros momentos também deu, na verdade, deu certo em vários momentos, né? Às vezes a conclusão que acaba não saindo legal. O Vasco hoje é o time com mais lançamentos certos no Campeonato Carioca, 42. E apenas o 8º em média de passes tentados. O Vasco na Série B no ano passado era exatamente o oposto. Era o 2º em passes tentados, só perdia para o Náutico, e era um dos piores em relação a lançamentos. Quando a gente fala lançamento, não é chutão. É essa bola do Matheus Barbosa. E eu deixei outros exemplos aqui. Olha a bola do Edmar, que o Edmar vai dar para o Gabriel Peck, que já no segundo tempo. Mais uma vez, ligação direta, mas uma ligação direta pensada, trabalhada. Gabriel Peck, jogador de velocidade. Vasco buscando ele. Mais uma vez, Thiago Rodrigues para o Gabriel Peck. Thiago Rodrigues também está entre os maiores lançadores do campeonato. Então o Vasco buscando o tempo todo essa ligação direta quando tem espaço, mas sabendo jogar também quando tem que ter a bola. Olha a bola mais uma vez do Edmar para o Bruno Nazário, o Nazário dá para o Raniel, e o Raniel serve o Bruno Nazário, que chuta de direita, que não é a dele, acaba finalizando para fora. Então essa é uma característica do time do Vasco, que no terceiro gol acabou terminando nas redes, mas que em outros momentos o Vasco também teve chance. Então a gente viu, por exemplo, contra o Nova Iguaçu, o Vasco sabendo construir de pé em pé, ainda que muitas vezes com passe longo, como foi do Conceição
para o Gabriel Peck, mas sabendo jogar curto também em alguns momentos, e saiu na frente dessa maneira. E até por ter conseguido sair na frente, permite ao time baixar um pouquinho o bloco para ficar melhor posicionado, tanto que o Nova Iguaçu, até o 3-0, só tinha conseguido finalizar realmente de fora da área, não tinha levado nenhuma chance de perigo realmente, como conseguiu nos 2 gols que a gente vai mostrar aqui, já no fim, né? Mas o Vasco permitia baixar o bloco e sair em velocidade. Então a gente via bola do Edmar longa para o Peck, bola do Thiago Rodrigues para o Peck, própria bola do Matheus Barbosa para o Nenê fazer o gol. E aí o que acontece com o Vasco depois do 3-0? Algo que já havia ocorrido contra o Boa Vista e contra o Volta Redonda. O Vasco abre uma vantagem e naturalmente, até por ser início de temporada, começa a rodar o time, que precisa. Aliás, mesmo que não fosse início de temporada, é difícil um time se manter, né, sem substituição. E aí a gente discutiu muito na live pós-jogo de ontem essa questão da fragilidade do elenco do Vasco. Quem entra tem entrado muito mal, em outra rotação não tem entrado bem. E aqui a gente vê o Vasco, mais uma vez, com a linha de 4, Everton, Ulisses, Conceição e Edmar, e já em campo algumas novidades. O próprio MT aqui. Tem MT, se eu não me engano é o Matheus Barbosa aqui ainda em campo, mais aberto pela esquerda o John Sanches, que já havia entrado, o Gabriel Peck já muito cansado, tive várias jogadas aqui, o Peck correndo bastante, já aqui na frente, o Nenê ainda estava em campo, se eu não me engano, e junto com o Getúlio. E aqui você tem o início da jogada, aqui o Nenê chegando atrasado, né? O Nenê já naturalmente com dificuldade de recomposição, 40 anos de idade, fim de jogo, Vasco fazendo 3-0. E o MT é o primeiro a sair da posição. O MT vem dar o combate exatamente porque não tem ninguém combatendo esse primeiro volante aqui por dentro. Nem o Nenê, se eu não me engano, já era o Getúlio. E aí, exatamente, o que acontece é a quebra dessa primeira linha. Você fica um buraco exatamente nas costas, onde deveria estar sendo protegido pelo MT, já que o Galarza está acompanhando o outro jogador do Nova Iguaçu por aqui. E é exatamente nesse espaço que sai o passe. O Andrei, que antes vinha sendo marcado pelo Everton, se posiciona entre as linhas. Você viu o Gabriel Peck preocupado, na verdade, com uma inversão aqui pelo outro lado, e mesmo assim atrasado na jogada. A bola vem no pé do Andrei, o Everton mantém o seu posicionamento, mas o MT já ficou pelo caminho. E aí obriga exatamente o Ulisses a sair, porque o Galarza está distante, o MT está distante, o Peck está distante, o Everton manteve a posição e o Ulisses sai. Até porque aqui você tem o Everton, um jogador, o Anderson Conceição é outro jogador, e mais 2 linhas aqui, e mais 2 jogadores do Vasco para fazer o bloqueio. Ou seja, existe ainda uma superioridade numérica do Vasco, mas o setor do Vasco, que é um setor de perigo, ou seja, a entrada da área, está desguarnecido pela movimentação errada dos volantes, principalmente do MT. E aí o Ulisses dá o salto para tentar dar o combate, faz a perseguição, e aqui você vê, até então tá tudo encaixadinho a marcação. O Ulisses não consegue chegar, se eu não me engano é o Matheus Barbosa que também não consegue chegar, ou o Galarza, né, na verdade, é o Galarza. O MT também não chega, esse tem muito do mérito também do Andrei, que faz uma jogadaça individual. E aqui tem uma outra questão. John Sanches, olha o posicionamento corporal do John Sanches. O Andrei faz a jogada, e o natural aqui é ou ele rolar para esse jogador finalizar, e aí você tem o Edmar para chegar na jogada, ou então essa bola em diagonal nas costas do marcador. O posicionamento do John Sanches o tempo todo é para correr para frente, os 2 pés plantados no chão. Normalmente o jogador nesse tipo de situação deveria se colocar de lado como ele está, mas já imaginando uma jogada nas costas, porque é o lado mais perigoso, né? É o setor mais perigoso. Se ele recebe na frente, ele tem espaço ainda, além de ser um chute difícil de acertar, ele tem ainda tempo e espaço para diminuir, né? Na verdade, chegar mais junto ali para travar o chute. E o passe acaba saindo nas costas. Olha o posicionamento do John Sanches. Ele está pronto para correr para frente. E o jogador do Nova Iguaçu é exatamente o inverso. Ele parte nas costas do John Sanches, que fica pelo meio do caminho. E aí você tem o Everton, que também não acompanha o marcador. Mais uma vez, né? O Everton já havia falhado algumas vezes. Vou até repetir. Acompanhar aqui como é que o Everton fica pelo caminho. O Everton está colado no centroavante. A jogada desenrola, o Everton fica para trás, cruzamento. Se não me engano, é o Samuel Granada que faz o gol. No segundo gol, mais uma vez. Dessa vez é o Everton quem não está posicionado na linha. Mais uma vez o MT não está posicionado na linha defensiva. O Gabriel Peck já cansado também não consegue recompor. E aí você vê o Nova Iguaçu com muito espaço para jogar. E aí, mais uma vez, o Everton não está na jogada. Os volantes não estão na jogada. É o Ulisses quem tem que sair para fazer a cobertura. E ele, inclusive, consegue fazer o corte. Ele chega, diminui o espaço, trava a jogada. E aí você vê o Everton recompôs, mas o MT ainda não chegou na jogada. O Galarza tenta chegar para a dobra,
e ninguém mais chega. A bola sobra mais uma vez para o Andrei, a gente chama de área 14, zona 14, que é exatamente essa zona central da entrada da área, que é de onde saem os chutes mais perigosos e os passes mais perigosos. E aí você vê, o Ulisses saiu para dar combate, o Everton estava na jogada e mais uma vez não acompanha, porque o Ulisses termina a jogada no chão. O Everton não faz a leitura de tentar cobrir o Ulisses. O Ulisses cobriu o Everton, mas o Everton não cobriu o Ulisses. Então, na verdade, nos 2 gols, o Everton acabou assistindo mais a jogada. E aí não dá tempo do Ulisses sair do chão e acompanhar o jogador do Nova Iguaçu. E aí o Andrei dá mais um belo passe e o Nova Iguaçu diminui. Então dá para você ter uma noção, né, por esses lances, de algumas das dificuldades que o Vasco teve, principalmente no fim do segundo tempo. E aí, para mim, o principal problema defensivo nesse caso foi a marcação de meio campo, que ficou muito frágil depois da entrada do Galarza, do MT, da permanência do Peck já muito cansado, da entrada do Sanches, que era um dos jogadores que fazia o lado do campo, e aí você tem também o Isaac, até acho que era o Isaac, né? Falei do Nenê, talvez fosse o Isaac ali já mais na frente naquele momento do jogo. Jogadores que não entraram bem e que não, comprometeram, de uma certa maneira, o rendimento defensivo do Vasco. Às vezes a gente tem o hábito, né, de achar que o problema defensivo é culpa do goleiro e da zaga, né, dos zagueiros ou dos laterais. E muitas vezes esse problema começa lá na frente, e para mim foi o que aconteceu com o Vasco após as mudanças do Zé Ricardo. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado da análise aqui do canal. Se gostou, já sabe, se inscreve, deixa o like, vira membro se puder contribuir para ter acesso ao nosso grupo do Telegram, liga no Cartola quando começar a rolar o Brasileirão, desconto em livro, desconto em camisa, enfim, participa aqui do canal. Valeu, galera, saudações e até a próxima.